Olá, meus queridos alunos do terceiro ano. Tia Alessandra está aqui com vocês novamente para que a gente possa dar início aqui mais uma videoaula maravilhosa. Aqui que nós vamos juntinhos com vocês aprendermos um pouco mais da nossa disciplina de ciências. Exatamente, gente. Nós vamos hoje com a nossa disciplina de ciências. Então, atenção! A nossa aula de hoje nós vamos dar continuidade ao assunto no qual nós estudamos na aula passada. Nós começamos a estudar sobre a água. Gente, a água muito importante, essencial para todos os seres vivos, as plantas, os animais, os humanos. Então, todos nós precisamos estar atentos e conhecer mais sobre esse elemento tão essencial para as nossas vidas. Na aula passada, nós estudamos também acerca dos estados físicos da água, que ela se apresenta no estado sólido, líquido e gasoso. E aprendemos também sobre as mudanças desse estado, né? A mudança do estado líquido para o gasoso, aliás, do estado líquido para o estado sólido, que é chamado de solidificação. Estudamos também a passagem do estado sólido para o líquido, que é chamado de fusão. A passagem do estado líquido para o estado gasoso, conhecida como a vaporização, e também do estado gasoso para o estado líquido, também conhecido como condensação. Então, foram esses alguns assuntos que nós estudamos nas nossas aulas passadas. E agora nós vamos dar continuidade ao assunto sobre a água, falando sobre desse elemento indispensável à nossa vida. Hoje nós falaremos acerca do ciclo da água na natureza. E esse assunto, ele se encontra lá no seu livro de ciências, na página 51. Então, vamos lá observar? Observem atentamente a essa imagem que nós temos aqui. E nós iremos falar um pouco sobre esse ciclo da água que ocorre na natureza. Pessoal, na natureza, a água sofre mudanças de estado físico em um elemento constante. Então, a essa constante mudança de estado físico que a água sofre na natureza, nós chamamos de ciclo da água. Então, o ciclo da água são essas mudanças que ocorrem na água em um movimento constante na natureza. Primeiro, observe aí onde nós temos aí esse quadradinho com a numeração 1. Nesse número 1, está representando aqui onde o Sol, observe aí o que o Sol, bem quente, né, gente? Ele aquece a água dos oceanos, mares, rios e lagos. E essa água, tá certo? Essa transformação que, devido ao sol, ela está aquecendo a esses lagos, a esses mares, ela vai passando do estado líquido para o estado gasoso. Então, essa é uma das transformações que ocorre aqui na mudança de estado físico da água, em que ela estava no estado líquido e com o aquecimento, do sol nessa água, ela vai se transformando
em vapor. Lembrando também, gente, que as plantas e os animais, elas liberam essa água para a atmosfera por meio da transpiração e também da respiração. Observe que nós temos a imagem 1, refletindo aí a água, né, no processo de aquecimento do Sol com a água, ela vai subindo em forma de vapor. E também lá no outro número 1, onde temos aí essas plantas, né? E esse vapor dessas plantas subindo, também para demonstrar que as plantas, né, e os animais, eles também liberam essa água para a atmosfera por meio da sua transpiração e também da respiração. Já no número 2, observem aí no número 2, o vapor de água que se acumula no ar. Este se eleva, resfria e se condensa, transformando-se em gotículas que originarão as nuvens. Então, aí há um outro processo de estado físico da água, em que ela estava num processo de vaporização, e agora, como ela está se resfriando, ela já começa a se condensar, transformando ali em gotículas que vão dar origem às nuvens. Então, quando ocorre a condensação, é a mudança do estado gasoso para o estado líquido. Então, o que é que ocorre quando ocorre essa mudança? A água, ela volta para a terra em forma de chuva, de granizo e também de neve. E lá no número 3, o que é que está ocorrendo? Parte desta água da chuva cai, penetra no solo, formando ali os lençóis de água subterrâneos. Outra parte vai para os rios, os mares e os oceanos. Outra se evapora com calor ou por meio da transpiração de plantas e animais. E desta forma, o ciclo, gente, ele se inicia novamente. Observe que esse ciclo, ele nunca acaba. Primeiro, o sol vai aquecendo aí as águas dos rios e dos mares. Esse vapor sobe até a atmosfera, que quando vai se elevando, começa a se resfriar, formando assim as nuvens. Quando essa formação dessas nuvens, né, vai ocorrendo a condensação, que vai mudando desse estado gasoso para o estado líquido. Então, essa água que está aí nas nuvens, ela vai novamente aqui transformando, vai voltando para a terra em forma de chuva, de granizo e até mesmo de neve. Aí, quando vem essa chuva, né, para a terra, o que é que acontece? Boa parte dela volta para o mar, volta para os lagos, vai para os lençóis freáticos e aí começa tudo novamente. É um ciclo que não acaba, tá certo? Observe que nas florestas, quando essa temperatura diminui, o vapor de água presente condensa-se sobre as plantas, formando assim o orvalho. Então, na manhã, né, quando é assim bem cedinho, você pode observar em algumas plantas, mesmo quando não chove, que algumas plantas elas têm ali uma água nessas plantas, ali é o orvalho, né? Que quando essa temperatura diminui, ali o vapor de água vai se condensando sobre as plantas, formando um orvalho. Amores, agora nós vamos dar continuidade aqui
falando sobre a qualidade da água, lá na página 52. Vamos falar agora sobre a qualidade da água. Nem toda água disponível na natureza, ela é adequada para o consumo. Você sabia? Nem toda água que nós temos na natureza, nós podemos utilizar ela para consumir. A água que podemos ingerir é aquela livre de impurezas, denominada água potável. Então, a água potável é ela na qual nós podemos ingerir, porque essa água potável é aquela que é livre de impurezas. A água mineral que nós compramos para consumo, ela é extraída de fontes e ainda passa por processos de limpeza e filtração antes de ser engarrafada. Então, antes de ser engarrafada, há todo um processo de limpeza e filtração para que nós também possamos consumir essa água mineral. Se a água não for mineral, bom, se a água não for mineral, ela deve ser fervida ou filtrada antes do consumo. Você pode observar aí o processo de esterilização, quando ela é fervida, e aí de filtração, que algumas pessoas utilizam até, né, esses filtros de barro aí, que tem esse processo aí é um processo de limpeza que ocorre para que as pessoas possam consumir essa água. No organismo humano, a água é eliminada por meio da urina, da respiração, das fezes e do suor. Então, no nosso organismo humano, nós também eliminamos água, e nós eliminamos por meio da urina, da respiração, das fezes e também do nosso suor. Por isso que é necessário que sempre haja aquela hidratação. A gente sempre deve estar bebendo ali, nos hidratando com a água, né? Porque o nosso organismo também, ele vai eliminando essa água que nós temos no nosso organismo. Então, é necessário que a gente faça essa hidratação para não ficarmos desidratados. A água, ela é considerada poluída quando está com as suas características naturais alteradas por agentes externos. Pode ser por substâncias químicas ou por micro-organismos, aqueles que estão contaminados, que são transmissores de doenças. Não devemos utilizar água poluída, pois ela pode provocar sérios prejuízos à saúde. Então, jamais você deve consumir uma água que não sabe de onde é a sua procedência. Falaremos também hoje sobre o tratamento da água, e isso você vai observar na página 53. Observe. Nas cidades, existem lugares para tratar e limpar a água, que são as estações de tratamento de água, chamado aí a sigla de ETA, onde, com auxílio de bombas, a água ela é drenada para vários tanques chamados de reservatórios. Então, todas as cidades elas possuem esses locais para limpar, né, o processo de limpeza da água, que são chamadas ali as estações de tratamento. Então, há várias etapas de tratamento para que essa água ela chegue até a nossa casa, que essa água que chega até a nossa casa seja de forma limpa para que nós possamos consumir. Observe aqui na nossa imagem e nós falaremos um pouco sobre cada um desses pontos. Observe lá no número 1. O número 1
nós podemos observar que aí está uma fonte, né? Um rio. E essa água é extraída dessa fonte. Pode ser um rio, uma barragem, uma manancial. Então, primeira coisa que acontece, eles começam a extrair a água desse rio, né, desse local, através de bombas. Depois que é extraída essa água, né, através dessas bombas, lá no número 2, ela é encaminhada para a estação de tratamento, onde passará por processos para a retirada das impurezas e dos micro-organismos. Então, vocês estão vendo aí alguns tanques. Cada tanque desses é responsável pela retirada de sujeiras, aí depois vai adicionando cloro, vai adicionando flúor, vai ali retirando toda e qualquer impureza existente nas águas, né, desses rios, da qual foi retirado essa água lá daqueles rios ou daquele manancial. Então, ocorre esse processo de limpeza para que depois, lá no número 3, por fim, essa água que passou por esses processos de limpeza, esses processos de purificação, ela é armazenada em reservatórios, de onde será distribuída para as casas, os prédios, apartamentos. Então, olha só como é este processo. Retira-se a água, passa por aqueles tanques que podem também colocar o cloro, de colocar o flúor, de toda aquela para matar os micro-organismos. Aí depois ela é reservada nesses reservatórios para que depois possa, através de encanamento, né, ser transferida para até as nossas casas. Amores, agora vamos aos nossos exercícios. Exatamente, vamos aí às nossas atividades no livro, da página 56 e 57. Vamos lá que a tia Alessandra vai orientar passo a passo como você deve proceder. Observe da seguinte forma. Na sexta questão, você vai desenhar no espaço abaixo uma estação de tratamento, conforme lá na leitura que nós fizemos aqui para vocês, nós mostramos até o desenho para você, você pode utilizar-se para desenhar essa estação de tratamento. Agora você vai escrever com suas palavras como ela funciona, desde a extração da água até chegar às nossas casas. Então, você vai escrever com suas palavras. Na sétima questão, você vai responder as seguintes questões. De onde vem a água que chega na sua casa? E em sua cidade, há uma ETA, uma estação de tratamento de água? E na C, o abastecimento de água, ele é adequado de acordo com a região onde você mora? Agora, na oitava questão, você irá responder: como você acha que as pessoas vivem em lugares sem redes de abastecimento? Como será que essas pessoas vivem? Na nona, você acha que receber água encanada, tratada, é direito de todas as pessoas? Por quê? Aí você vai explicar com suas palavras. E na página 57, você vai observar a ilustração abaixo. E no item A, marcar lá no seu desenho um X apenas nas setas que indicam que a água está evaporando. Então, lá no desenho, aquele que indica onde a seta está evaporando, você marca um X. E no B, o que acontece com o vapor de água durante o ciclo? O que acontece com esse vapor de água? O que é que vai acontecer com ele durante esse ciclo da água? E no C, para onde vai
a água da chuva, de acordo com o que nós explicamos para você. Já na 11ª questão, você vai seguir o caminho do quadro 1 no quadro 2 e descobrir os agentes causadores da poluição das águas. Então, amores, essa foi a nossa aula de ciências de hoje. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre esse elemento tão indispensável à nossa vida, à vida de todos os seres vivos. Ok, meus amores? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Um grande beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, amores!